falam que é servo do Senhor Jesus. Então, pela palavra, saberemos como estamos vivendo mediante o Senhor. Então, nós vamos aprender com o Espírito Santo de Deus a forma que o Senhor Jesus Cristo andou nessa terra e a forma que nós também devemos andar. Sabemos que o Senhor Jesus veio para exemplo, para que nós pudéssemos aprender a servir a Deus da forma correta, da forma que agrada ao Senhor. Então nós vamos aprender nessa noite, com o Espírito Santo de Deus, a forma correta, em nome do Senhor Jesus. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Amém? Os irmãos, achem esse versículo e depois ficam todos assentados com a Bíblia na mão, que vai ter depois referências para que nós vamos aprender. A Bíblia fala dessa forma. Os que puderem colocar de pé em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 2, versículo 6. 2:6. Está escrito na palavra de Deus assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Prestou atenção, irmãos? Olha esse versículo. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, no meio da sociedade, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, neste mundo aí fora perverso, ouve-se muito falar do Senhor Jesus Cristo, ouve-se muito falar do Evangelho, da palavra de Deus. Às vezes pessoas falam: eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, eu sou da igreja tal, ministério tal. Mas o dizer que é crente, o dizer que é evangélico, ou que é de tal denominação, não significa que é servo de Deus. Para ser servo de Deus, para ser servo do Senhor Jesus Cristo, nós temos que andar como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo andou nessa terra. E uma das formas que o Senhor Jesus Cristo andou na terra está em Marcos capítulo 1, versículo 11. Agora nós vamos passear na Bíblia. Nós lemos que aquele que está nele também deve andar como ele andou, não é isso? E agora nós vamos ter referência na palavra de Deus como o Senhor Jesus Cristo andou na terra, como o Senhor Jesus Cristo ele se comportou aqui na terra, o que ele fez, como ele foi visto, por onde ele passou, que testemunho ele deu de vida, como ele se comportou e o que o próprio Deus disse do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira forma, isso aqui, irmão, é para aqueles que dizem que está em Deus. Se está, tem que andar como Jesus andou. Um dos exemplos, Marcos capítulo 1, versículo 11, está escrito assim: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Em quem me comprazo. Essa palavra comprazo, o significado dela é agrado, prazer e alegria. Este é o meu filho amado, quem me dá alegria. Você, no dia de hoje, tem dado alegria ao Senhor? Você tem alegrado o coração de Deus com a sua conduta de vida? Onde você passa, será que lá do céu Deus te olha e fala: ali vai o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer? Temos dado prazer a Deus? Quem somos nós na terra? Estamos dando um bom testemunho? Estamos tendo um caráter de servo de Deus, andado em santidade? O que temos
longe de nós. Então, o primeiro passo que o Senhor Jesus ele deixou na terra foi um testemunho do próprio Deus, do Pai ao Senhor Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isto é, para aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu falar que estou em Jesus, não significa que eu estou. Vai ver na minha conduta, no meu viver, no meu comportamento, eu falar até papagaio fala. Eu quero ver escrever. Você está entendendo? O que Deus quer de nós não é que nós honramos ao Senhor com palavra. Não adianta honrar ao Senhor com palavra, mas o meu coração está distante do Senhor. O meu coração está longe de Deus. Deus ele não quer que honre Ele com os lábios. Não foi isso que Ele disse? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós temos que ter um coração quebrantado, disposto a obedecer e viver a palavra do Senhor. Isso é, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A Bíblia também nos afirma dizendo que conhecerei pela árvore, conhecereis o fruto. Às vezes você vê um pé de manga, cheio de manga. Você sabe que é manga. Mas você só vai saber se a manga é doce ou azeda se você provar a manga. Então, qual é o fruto que nós temos que dar? É o fruto do Espírito Santo. O verdadeiro cristão, ele ama, ele é cheio de misericórdia, ele é benigno, ele é longânimo, ele tem um domínio próprio, ele é manso, ele é humilde, ele se enquadra, ele tem o Espírito Santo de Deus. Mas para ter o Espírito Santo de Deus, nós temos que andar como o Senhor Jesus Cristo andou na terra. O Senhor Jesus Cristo, ele é um exemplo a ser seguido. Pode olhar no Senhor Jesus Cristo e seguir os passos dele, que você só vai ser bem sucedido, você vai ser mais que vencedor. Aquele que coloca a esperança dele em Cristo, ele é mais do que vencedor. Você vai poder dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que fortalece o homem é a palavra de Deus. Quando o homem começa a viver a palavra, passo a passo. A vida espiritual, irmãos, ela é um passo. Nós temos que viver um dia de cada vez. É por isso que a Bíblia não dá o direito de nós pensar no amanhã, porque o amanhã não pertence a nós. O que nós estamos aprendendo hoje aqui, hoje começa uma caminhada nova, da forma que o Senhor Jesus Cristo andou. Agora vamos lá em Mateus. Quero que vocês acompanhem, irmãos, para vocês verem quem foi o Senhor Jesus Cristo na terra. Isso são algumas referências. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas o que tem a ver isso, irmão? Tem a ver, irmão, que é conduzido. O Senhor Jesus, ele foi conduzido. O que é conduzido? Guiado pelo Espírito. Se está em Jesus Cristo, tem que andar como o Senhor Jesus andou, dando bom testemunho e sendo guiado pelo Espírito Santo. O que Deus quer dizer? Você não manda mais na sua vida. Você vai não aonde você quer. Você vai aonde Deus te mandar. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aonde Deus, o Espírito Santo de Deus te levar, o milagre vai acontecer. Vidas vão ser transformadas através do seu testemunho, da sua vida e do seu dia a dia. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmão, ele só tem vitória na vida. Em Mateus também, capítulo 4, versículo 23,
também. Uma das formas do Senhor Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. O Senhor Jesus, ele andava ensinando a palavra de Deus, anunciando o evangelho. O que Deus quer de nós, a salvação, a paz que você tem alcançado na sua vida, o entendimento que Deus tem te dado na palavra, Ele quer fazer de você um pregador do evangelho, anunciar as boas novas, pregar o evangelho, curar os enfermos, levar a palavra da vida eterna. É isso que nós temos que ser, andar igual ao Senhor Jesus Cristo. Isso, irmão, é porque muitos dizem que está nele, mas prova-se quem está em Jesus, ande também conforme ele andou. O Senhor Jesus, ele não andava em meio de contenda, em meio de fofoca, no meio de briga. Ele não andava em lugares, irmão, que causavam escândalo para o reino de Deus, embora os fariseus se escandalizavam por Jesus sentar e comer com pecadores, porque ele se dizia santarrão demais, está entendendo? Mas o Senhor Jesus, ele veio para quebrar isso. Louvado seja Deus. Em Atos dos Apóstolos agora, pode conferir comigo, Atos 2, 22. São pontos de referência aqui, falando sobre o Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 22. É bom a gente caminhar dentro da Bíblia, irmão, porque aí não tem nada que sai fora. É só dentro da palavra. É bom esse culto de segunda-feira, um ensinamento, aprendendo com o Espírito Santo a forma certa de agradar a Deus. Se nós seguirmos o conselho do Espírito Santo nessa noite, irmão, você vai ser um bem-aventurado ao entrar e um bem-aventurado ao sair. Você vai ter uma vida de paz, de tranquilidade, porque você está ouvindo a palavra de Deus e dando ouvido e fazendo a vontade do Senhor. Atos 2, 22 está escrito assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, falando de Jesus, ele é aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Deu testemunho entre os homens. Isso aqui é Pedro falando de Jesus Cristo. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus para a boa obra. Você está entendendo? Nós temos que dar bom testemunho. Quando eu passo na rua, isso aqui está falando de Jesus. E quando eu passo, será que estão falando o que de mim? Ao safado, ao pilantra, fala que é crente. Deve, no dia de hoje não está difícil de ouvir isso não. Fala que é pastor, mas sabe por quê, irmão? Porque está visando lucro. Está visando dinheiro, o carro do ano. A Bíblia fala, tendo com o que comer e o que se cumprir, estejais com isso satisfeito. A Bíblia fala em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar o reino de Deus. Acrescentar, Deus é que vai acrescentar. É Ele que vai dar. Você sabe por quê, irmão? Às vezes a pessoa pede coisa e vai negar, e Deus até dá. Você está entendendo? Porque é o seguinte, Deus ele prova o coração. Deus ele prova o coração do homem. Você pode ficar sabendo disso. Deus ele prova para saber quem, ele sabe quem é você. Mas a prova de Deus é para você reconhecer quem é você diante de Deus. Deus ele te conhece, mas ele prova para ele fazer. Está entendendo? A gente vê a reflexão, poxa, eu achava que eu servia a Deus, Deus me provou e eu falei, aí vem o arrependimento, Deus me perdoa. Deus ele prova nesse sentido, irmão. No 36 agora, Atos 2,36, fala assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Está entendendo? O povo negou Jesus, mas aquele Jesus que o povo negou a ele, Deus ele fez Senhor e Cristo.
E você pode ser uma pessoa bem-sucedida espiritualmente, até mesmo materialmente. Não estou pregando aqui prosperidade material, mas isso aí Deus dá a quem Ele quer dar. Isso aí é Deus, é Ele que faz. Não precisa pedir a Deus isso, irmão. Isso aí Deus, às vezes é melhor comer um cu com giló, mas com Jesus, do que eu comer contrafilé sem Ele. Você está entendendo? Glória a Deus. Às vezes a gente não pensa assim, mas se meu pai falava assim comigo, eu até achava bonito. Ele falava: meu Deus, não me dê dinheiro para que eu não seja tão ruim, me dê felicidade para que eu reparta com os meus vizinhos. Para que eu quero o inferno, se no céu é tão quentinho? Para que eu quero uma boiada, se eu como bem um bifinho? Para que eu quero um apartamento, se eu vivo bem no ranchinho? Ele falava isso comigo, entendeu? Então isso eu guardei. Às vezes a gente quer muito, mas não entende que o muito mesmo na vida é obedecer a Deus e dar ouvido à palavra de Deus. Agora, se as portas forem abertas aqui, eu tenho pedido a Deus para enviar pessoas que querem um compromisso. Eu não sei de onde vocês vieram, não sei o que passaram na vida de vocês, mas agora, como vocês estão vendo, está começando agora aqui. Está entendendo? Se Deus tocar no coração de vocês, é segunda, quarta e sábado. Vão ser bem-vindos. Pensamentos, planos que vocês têm, pode chegar e falar que a gente dá ouvido, coloca em prática. Nós estamos aí para ajudar. Aqui é início de tudo. Está sendo e não começando agora. Está entendendo? Tem oportunidade, tem espaço para trabalhar. Então, deixa Deus falar no coração de cada um. E tem o ensinamento da palavra de Deus, que é o fortalecimento espiritual, que é o mais importante. Amém? Agora, Marcos, abre comigo Marcos 1:24. Olha só que interessante. Agora vocês vão ver, sabe quem falando de Jesus, irmão? Olha só que Deus poderoso. O Senhor Jesus, tanto Deus deu testemunho dele, meu filho amado, tantos homens falando de Jesus. Agora, sabe quem vai falar de Jesus, irmão? Os demônios. Os demônios falando de Jesus agora. Olha para você ver só. 1:24 que eu falei nesse. Vamos ver aqui. Quer ver? Não, não. Peraí. É Marcos 1:24 que eu falei, né? É isso mesmo. Então é Marcos, porque eu achei, eu abri em outro lugar. Marcos 1:24. Deixa eu ver aqui. Que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruindo, bem sei que és o Santo de Deus. Olha só, os demônios falando de Jesus, bem sei que és o Santo de Deus. Irmão, onde nós passarmos, tem que falar, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Tem diferença no andar, tem diferença no falar. Quando aquela pessoa fala, me dá paz, me dá alegria, eu sinto prazer, eu sinto vontade de buscar Deus. Quando aquela pessoa fala, nós temos que ter Jesus em nossa vida para que as pessoas vejam Jesus em nós. Pedro e João, quando eles estavam subindo a porta do templo Formosa, o que o homem pediu a ele? Esmola, não foi? Ele esperava receber esmola, mas eles falaram que eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levante e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós temos que ter Jesus para anunciar. E só tem o Senhor Jesus Cristo quem vive a palavra de Deus, quem anda de acordo com a verdade. Porque aí você vai receber o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar em toda a verdade, no caminho da verdade e da salvação. Verdade, irmão, não é só a Bíblia não. Tudo que tem verdade, você pode seguir, que você vai se dar de bem. Você quer ver um exemplo? Um sinal verde, você pode fazer o quê? Passar, não pode? O amarelo já é para você ficar em alerta. O vermelho é para você parar. Tem gente que desobedece o vermelho e acontece um acidente com ele. É uma verdade que o vermelho tem que parar. Então segue a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar em toda a verdade. Em toda a verdade. Uma palavra fala, tudo que tem verdade, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar o certo e o errado daquilo ali.
É por isso que vai ter o julgamento no grande dia. Já está acabando já, irmão, falta poucos versículos. Agora nós vamos em Marcos 7,37. É isso mesmo, Marcos 7,37. Olha só, Marcos. Olha o que o Senhor Jesus ele causava na multidão. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Irmão, você tem noção a profundidade desse versículo aqui? Tudo faz bem, olha só. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos. Brincadeira um negócio desse, né? Ele falar assim, com a pessoa surda. Você tem noção o grau dessa palavra aqui? Ele faz ouvir um surdo. A palavra do Senhor Jesus ela é tão impactante que ele fala, ela não volta vazia, ela fala e quem é surdo escuta. E tem pessoa hoje que tem ouvido, ouve a voz, mas não dá ouvido. É um surdo espiritual. Você está entendendo? Então, se o caso nosso foi surdez espiritual nessa noite, hoje a voz do Senhor Jesus vai soar no seu coração, porque a voz do Senhor Jesus, a palavra de Deus, tudo ela faz bem. Ela dá vida, ela faz ouvir, ela faz falar, ela dá alegria, ela traz paz, ela fortalece, ela dá vigor, ela renova. Só depende de nós. Vocês, nós que estamos aqui nessa noite, viemos no lugar certo. Quem não veio pode estar ouvindo de longe e Deus está operando a palavra. Na palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela não vem por ver, ela não vem por você fazer sacrifício. Por quê? É sacrifício de todos. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Efésios 2,8 está escrito assim, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, meu Deus. E esse dom ele só é dado quando a gente ouve a palavra de Deus. Está em Romanos 10,13, se eu não me engano, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu não me engano é Romanos 10. Vou conferir aqui só para ver, mas pode ficar. Deixa eu ver se é Romanos 10,13 mesmo. Graças a Deus. Então tudo a voz de Deus, a palavra de Deus, ela faz bem, faz ouvir, não é não? Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,13. Amém. Não, eu errei, é 10,17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É Romanos 10,17. Você está entendendo? A fé ela vem pelo ouvir. E tem pessoas que ensinam que tem fé. Você pode acreditar, mas a palavra de Deus, irmão, ninguém tem nada. Você está entendendo? O Espírito Santo de Deus, ele opera tudo em todos. Ele traz e faz você acreditar. Quando fala de fé, ele gera. Está falando de fé? O Espírito Santo de Deus, ele está gerando fé no nosso coração e fazendo nós acreditar. Esse Deus, ele é tão bom que ele faz a gente acreditar nele para ele dar a bênção que a gente precisa. Você está entendendo o mover de Deus? É muito diferente, irmão. Esse Deus, ele é completo. Esse Deus, eu vou ser sincero, esse Deus é uma bênção. O último versículo, Atos 10,38. Para encerrar a palavra nessa noite. Atos 10, foi o que eu falei? Atos 10,38. Isso, 10,38. Olha só que bênção. Esse versículo também é uma maravilha, irmão. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
O que Deus quer fazer nessa noite, já está fazendo aqui, é derramando a unção do Espírito Santo na vida de cada um de nós que veio aqui nessa noite, para nós sermos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus da verdade, para que nós venhamos sair pregando a palavra com virtude e andar fazendo o bem por onde nós passarmos, fazendo o bem, levando a palavra de Deus. O maior bem que você pode fazer na sua vida, o maior bem, não é um prato de comida, não é roupa, isso faz parte, é bom ajudar, mas o maior bem que você pode fazer nessa terra é pregar a palavra de Deus para os oprimidos pelo diabo, é você anunciar a palavra de salvação. Fale de Jesus Cristo. Você falando de Deus, vivendo a palavra de Deus, você vai estar fazendo o maior bem nessa vida, nessa terra. Louvado seja Deus. Este versículo ele é tremendo, irmão. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Está vendo? Deus ungiu ele com o Espírito Santo e com virtude. Essa virtude aqui aconteceu, sabe onde? Em vários lugares, mas um lugar que foi a mulher do fluxo de sangue. Você imagina o negócio, irmão? Uma multidão, a Bíblia fala que a multidão andava e apertava Jesus. Então, para andar uma multidão, aquele negócio empurra, toda hora está encostando, não é isso? Você vai ver uma multidão, como é que você vai entrar no lugar? Está apertado, fica todo mundo empurrando. Mas aquela mulher, de longe, a multidão de perto, ela não estava se importando, ela queria estar perto de Jesus. Mas aquela mulher de longe, ela falava assim: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Irmão, ao ponto que aquela mulher se humilhou, a orla não é o meio do vestido, não. A orla da calça não é na cintura, não. A orla da calça é aqui, ó. Eita, glória! É lá embaixo. Eita. Olha o jeito que aquela mulher, a reverência que ela chegou. Ela não falou: se eu tocar no ombro de Jesus, se eu tocar na coxa, ela não falou não. Ela falou na orla, ou seja, embaixo. E para você chegar embaixo, eu tenho certeza, irmão, que aquela mulher, ela chegou assim, se arrastando. Mas foi um toque diferente. Foi um toque diferente, porque quando ela tocou, Jesus parou e olhou para trás assim: alguém me tocou. Aí a multidão, aí os discípulos, mas a multidão te aperta, todo mundo te fala: como é que o senhor fala? Como é que nós vamos saber agora quem te tocou? Ele falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Se você vem nesse lugar aqui, tocando o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, saiu virtude de Deus. E a bênção que você vem buscar, você vai levar na sua vida, porque você tocou no Senhor de maneira diferente. E Deus não é homem para que diga, e nem filho do homem para que se arrependa. Você tocou em Jesus de uma forma diferente. Hoje Jesus te olha e pergunta: o que queres que eu te faça? O que você precisa de mim? Eu faço para você nessa noite. E o que vocês vieram buscar aqui, eu derramo a bênção de Deus na vida de vocês. E vocês vão voltar aqui, vão contar, irmão, naquele dia, Deus me deu a bênção que eu precisava. Porque o Senhor Jesus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Se é cura, receba a cura de Deus. Se é transformação de alguém na sua família, leva a transformação da pessoa. O que você vai buscar, você vai contar a bênção nesse lugar. Porque aqui existe um Deus. Aqui existe um Deus. Aqui existe um Deus. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Deus está aqui e vocês vão dar um testemunho da bênção que vocês vieram receber de Deus nessa noite. Vocês vão dar um milagre. Seja qual for o milagre. Deus, aleluia. Seja qual for, porta de emprego, justiça, seja o que for. Estava faltando aquela alegria, Deus te dá a alegria do Espírito Santo.
O que estava faltando na sua vida como ministro da palavra de Deus não falta mais. Hoje o seu problema foi resolvido pelo Senhor Jesus Cristo. Você pode sair daqui com a certeza da vitória, porque o Senhor Jesus garante a vitória. E eu garanto o Senhor Jesus Cristo. Eu garanto o Senhor Jesus Cristo. Porque de onde Deus me tirou, nenhum ser humano, nenhuma pessoa dessa terra, nenhum governo, nem todo o ouro, nem toda a prata da terra me tira de onde Deus me tirou. Jesus abençoe. Ninguém pôde fazer nada. Ninguém. Glória a Deus, aleluia. E foi aí que eu orei para o Senhor Jesus Cristo. O problema que te trouxe aqui hoje, um dia você vai dar uma... Parece uma coisa assim estranha que eu vou te falar. Mas o problema que te trouxe aqui hoje, aqui, um dia você vai dar um problema, um beijo na testa desse problema ainda. Ó, obrigado, problema. Foi você que me levou no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você está entendendo? Tem problema na vida, irmão, que faz o homem chegar a Deus. Você está entendendo? Se está aqui é porque não achou saída em lugar nenhum. Mas hoje Deus abriu a porta do escape. A porta estava fechada, Deus abriu ela hoje. Porque está escrito Glória em a Deus, Apocalipse, aleluia. a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas o que Ele abre, ninguém fecha. Não tem inveja, não tem fofoca, não tem macumba, não tem nada, irmão. Aprenda a coisa. Quem anda conforme o Senhor Jesus Cristo andou, se lançar uma macumba para você, sabe como é que ela vai chegar na sua vida? Ela vai chegar como um bênção. Só vou contar um testemunho aqui, rapidamente. Uma mulher mudou para a cidade, não sei se vocês já ouviram. Isso aconteceu. Só que na cidade só tinha muito macumbeiro. Tinha muito mesmo. Aí pegaram e começaram a fazer macumba com aquela mulher chegou num ponto que Deus fechou para ela as portas. E aí, irmão Jefferson, o que acontece? Ela vai e pega e começou a passar necessidade dentro de casa, não por causa da macumba. Você vai entender que não foi por causa da macumba. Aí, quando vê, ela orando lá, Deus acabou tudo. Aí passou aqueles caras que batem tabaco lá no centro, que Deus liberta quem for. Você está entendendo? E quando eles batendo tabaco assim, passando, ele escutou ela orando e pedindo a Deus, falou que estava ruim as coisas dentro de casa. Chegou lá no cara do centro. Deus abençoe. Chegou lá no rapaz do centro, lá no macumbeiro lá. Aí, falou para ele assim, aquela serva de Deus lá, está passando fome. Agora é hora, o que você vai fazer? Ele falou assim, já sei, agora eu vou mostrar para ela que Deus dela não existe. Vai lá no mercado e compra tudo para ela. E entrega lá. Na hora que você entregar, ela vai perguntar assim, quem mandou? Aí você fala, foi Lúcifer. E começa a rir dela e vai embora. Aí falou, tá bom, foi lá e comprou de tudo, irmão Jefferson. Aí quando chegou lá, entregou a mulher. Aí quando vê, o rapaz falou assim, mas você não vai perguntar quem mandou, não? Ele falou assim, eu tenho que rir, irmão, sabe? Porque o diabo ele só é forte para quem não tem Jesus. Você está entendendo? Aí quando chegou, falou assim, você não vai perguntar quem mandou, não? A mulher falou assim, meu filho, quando Deus manda, até Lúcifer obedece. Glória a Deus, aleluia. O diabo tem que fazer isso. Ele tem que sair da reta. Quando Deus manda, não tem essa que demora macumba, dá chuta macumba para lá, sai metendo o pé. Não tem medo de nada, não. Não precisa ter medo de nada. Quem garante a vitória é o Senhor Jesus Cristo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, que hoje vocês vão saber. Aleluia! Hoje, nesse lugar, com esse pequeno número de gente aqui, vocês vão contar a vitória. Seja qual for o problema. Seja qual for o problema. Pode ser a pior enfermidade que existe nessa terra. O que for, as bênçãos de Deus alcançou. Amém? Essa é a palavra que Deus manda nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar, vou estar só falando algo aqui, já vou estar passando. Segunda-feira é ensinamento da palavra. Aprendendo.